da igreja. Enquanto isso tem vidas padecendo em ela para você estar lá dizendo o que Deus é capaz de fazer. Mas a água que você recebeu não mais é suficiente para você. Eu não quero me envolver. Eu vou servir a Deus agora do meu jeito. E Deus nesta noite está dizendo, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. Nem que preciso for, eu te coloco dentro de uma baleia, mas você não vai ficar em Jope. Eu levarei você aonde eu decidir, porque eu sou o teu Deus. Porque agora meu propósito é esse, as minhas coisas... E eu perguntei, é o propósito de Deus? E é a vontade de Deus? Jesus não fica com o pensamento na Judéia. Jesus chega naquele lugar que era considerado um lugar da impureza. Samaria era por isso que tirou o povo do monte, que o povo desceu para Jerusalém, porque Samaria era considerado o lugar, Sicar era o lugar das impurezas. Era um lugar que significava o próprio pecado. Jesus não precisou de ninguém ficar olhando, vamos ver se Jesus vai agarrar essa mulher. Quando a mulher chega, Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus, é muito melhor do que a prostituição. Se você conhecesse o dom de Deus, é muito melhor do que a cocaína. Se você conhecesse o dom de Deus, é muito maior do que a mentira. Se você conhecesse o dom de Deus, é muito maior do que o engano. Porque está cheio de gente querendo enganar Deus, gente falsa. E Deus está dizendo, você precisa conhecer o dom de Deus que vai tirar de você todas essas impurezas. Você não está entendendo, mulher. Você está pensando da água que sacia o seu corpo. É necessário que você volte aqui nesse poço. Mas a partir de hoje, todas as vezes que você chegar nesse poço, você vai dizer, um dia eu cheguei aqui, Jesus estava aqui e mudou a minha vida. Você vai voltar lá naquele lugar que você talvez serviu o diabo. E você vai chegar lá e vai dizer, eu servi o diabo muitas vezes aqui, mas um dia eu estava chegando no poço e encontrei um homem sentado, cansado, com sede. E ele não achou melhor do que eu. Porque às vezes a gente é crente, irmão, acha que é melhor do que os outros. Eu tenho Jesus, tem 30 anos que eu sirvo a Deus, e aqui tem que ser desse jeito, aqui toda a vida foi assim. Mas quando chega Jesus, é diferente. Aqui nessa congregação, pastor, tem que ser desse jeito. Mas quando chega Jesus, Jesus muda. E esse homem não me acusou. Esse homem não tinha nada para dizer diferente para mim. Ele usou do que eu tinha. Sabe o que ele falou para mim? Eu quero da sua água. Porque Jesus não é dinheiro, não é posição, não é poder, não é cargo. Não é posição, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ter o título disso, Jesus não é isso. Jesus é dentro de nós, é morada justa. Ele está dentro da gente. E aí ele olha para a mulher e diz assim, eu quero do que você tem. Porque todos estão dizendo, você é uma prostituta. Eu estou olhando para você, estou dizendo, a água que você tem mata a minha sede. E a água que eu vou te dar vai mudar a sua vida para melhor.
para melhor. Para de rotular as pessoas com a sua santidade. Seja um humano. Esse mundo é um mundo perverso, cheio de pecado. Este mundo é um mundo cheio de idolatria. E infelizmente a idolatria está até dentro da igreja. Mas quem recebe Jesus dentro do coração dele é diferente. Um homem cansado, sentado. E ele falou umas coisas comigo. E aí Jesus disse assim: mulher, vá trazer o seu marido. Porque Jesus trabalha com família. E Jesus, irmão, tem uma palavra direcionada para eu e para você. Jesus, ele vem bem na dor. Ele vem bem naquilo que você mais precisa, aquilo que mais te dói. Eu acho assim, eu fico pensando, ela estava com a cabeça baixa quando Jesus disse assim: marido. Ela levantou e disse: e agora? O que eu vou falar para esse homem? Eu já arrumei 5. Senhor, eu não tenho marido. Sim. Disseste bem, já tiveste 5. E o que você tem não é seu. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Sabe qual que é o seu problema? É que você gosta de viver no que é errado. Quando a dificuldade chega, você prefere trocar. Acabou, vamos lá, vamos pegar outro balde. Você aprendeu a vir nesse poço todo dia. Quando a sua água acaba. Mas hoje o que eu estou trazendo para você é diferente. Se você quiser casar com esse marido que você está agora, que não é seu, você pode casar. Mas a partir de hoje, você vai enfrentar as dificuldades e não vai sair do lugar por causa das astúcias que Satanás tem levantado contra a sua vida. Mulher, você falou tudo. E quando Jesus conversava, de repente, Bonei, os discípulos chegam, que andavam com Jesus, que viu os milagres de Jesus e disse: olha aí, Jesus conversando com uma prostituta e ainda é de Samaria. Jesus não podia conversar com ela. Jesus está cansado e essa mulher fica importunando o mestre. Mas Jesus, irmãos, uma coisa que eu aprendi: ele não se cansa da gente. Eu fui pastorear uma igreja. E quando eu cheguei na igreja, só tinha 4 irmãos. Tinha culto de terça-feira que eu preparava. E eu tinha que pregar para Maria Sirlene, minha esposa, para Maria Luísa e o Davi, que ficava no negócio. A Sirlene ficava mexendo ele assim. De repente, 8h30, chegava a Manoema, com a perna arrastando no culto. E eu pregava como se a igreja estivesse cheia. Pregava que até minha esposa dava glória a Deus. Eu dizia: Deus está me usando. Muitos olhavam e eu dizia: que injustiça. Tem tanta igreja boa no nosso campo e eu estou numa igreja sozinho, com a minha família, ninguém vai. Quantas vezes eu levantei, vou entregar a igreja, chegava gente do mundo e dizia: essa igreja aqui não vai para frente, pastor, porque enterraram um sapo bem aqui, ó. Eu levantei uma campanha de 21 dias de Daniel, de oração, até a Maria Luísa jejuava. A Manoema, todos nós.
Um dia eu estava pregando, irmão, tinha 4 crentes na igreja, e eu pregava dizendo assim: não faça isto, Jesus vai mudar a sua vida. Tinha uma mulher, 3 casas depois, que sofria, o marido batia, os filhos viviam na prostituição. Ela comprou veneno, entrou para dentro do banheiro e disse: hoje eu vou suicidar. E quando ela pegou o copo dentro do banheiro para beber o veneno, a voz entrou dentro do banheiro dizendo: não faça isto, Jesus pode mudar a sua vida. E ela disse: que voz é esta? Abriu a janela do vitrô pequenininho do banheiro e disse: é lá da igreja. E eu pregava. Ela pegou o veneno, jogou dentro do vaso e deu descarga e disse: eu não vou fazer isso. Saiu, foi para a igreja, aceitou a Jesus, mas não resolveu o problema. O marido começou a bater nela todo dia quando ela ia para a igreja. Tinha dia que ele trancava ela dentro do quarto. E ela mostrava para a Silene toda machucada. Toda machucada. Mas todo dia ela estava na igreja. E aí, irmãos, e eu pregava. E ela levantava as 2 mãos para o céu e dizia: glória a Deus, Deus é bom mesmo. Quando foi um dia, eu estava fazendo um mutirão. E eu levantei, a Silene foi levar a Luísa para a escola. E quando eu calcei minha chinela, a minha chinela arrebentou. Era um quarteirão do Atacadão. Eu saí 7 horas da manhã. Fui lá no Atacadão comprar uma chinela. Quando eu passei, ele estava de frente, um homem muito robusto. Tinha um monte de piercing assim nas orelhas, cheio de tatuagem. O senhor já de uns 60 anos. Eu disse: bom dia. Ele olhou para mim e não respondeu. Fui para o mercado. Comprei a minha chinela. Quando eu chego no caixa, eu tinha R$50. Eu lembro até hoje, a chinela era R$19,90. A moça do caixa olhou e disse assim: o senhor está de sacanagem comigo. O primeiro cliente, o senhor vem com uma nota de R$50? Irmão, mas eu fiquei no nervo, eu falei assim: eu vou brigar. Quando eu pensei nisso, eu não sei se foi a voz da consciência ou se foi o Espírito Santo, disse para mim: você é crente, Lucas? Aí eu abaixei a cabeça e a moça do caixa disse: passa aqui, eu tenho troco. Não, já passei aqui no caixa, então eu troco para você. É, mas ele devia, vem cedo no mercado assim, devia ter trazido um dinheiro trocado, né, senhor? Eu disse: é. Peguei a chinela, voltei para casa, dizendo: eu devia ter brigado, sou frouxo demais. Devia ter falado umas coisas para aquela mulher: levanta cedo para trabalhar, tinha que agradecer a Deus pelo serviço. Mas, vem me afrontar. Quando eu vou passando de frente à casa, ele está lá no telefone, na maior angústia, e ele, chegando perto de casa, ele gritou: pastor! Eu parei. Ele disse: pelo amor de Deus, a minha filha está no hospital e deu eclâmpsia e ela está numa dificuldade. Ora por ela, porque eu sei que se o senhor orar, ela não vai morrer e nem a criança. Eu, debochado, olhei para ele e dei uma risada, dizendo assim: agora você lembrou que eu sou pastor, né? Nem bom dia você quis. Eu fiquei com cara de deboche, irmão, eu confesso. Mas eu recuperei o sentido e lembrei que eu tinha bebido da água da fonte da vida. Eu disse: eu vou orar, mas o senhor também vai orar. Que jeito é? Então vamos entrar para dentro? Não, nós vamos orar aqui na rua mesmo. Aqui na rua, eu e o senhor, nós vamos orar aqui. E eu levantei as mãos para o céu, irmão. Eu disse: eu não fiz escândalo no mercado, mas aqui eu vou fazer. E orei alto, dizendo: Senhor, entra naquele hospital agora. E ele assim, eu dizia: ora. E ele orava. Tipo, pode orar. Quando o senhor está orando aqui, Deus está fazendo a obra lá.
E enquanto nós orávamos, Deus entrou lá dentro do UTI e recuperou o sentido da criança que já estava praticamente morta. E ela recebeu vida. A moça recebeu vida. Outro dia eu estava pregando na igreja, não tinha ninguém. Eu disse, mas hoje eu vou pregar e hoje eu vou macetar o diabo aqui, porque essa igreja tem que crescer. E eu pregava e gritava. E a Silene olhava e dizia, meu Deus, e eu pregava. De repente, a moça do mercado está passando na rua e ouve a palavra da água viva do céu. Parou e disse, essa pregação é para mim, essa palavra é para mim. Minha vida está toda acabada, ela estava separando, estava tudo desorganizado, aluguel mais de 5 meses vencido. Ela entrou e sentou no último banco. Quando eu vi ela entrando, irmã, me deu uma raiva. Continuei pregando. E de repente eu vi lágrimas descer dos olhos daquela mulher. Quando terminou, ela chegou e disse assim, pastor, eu queria que o senhor nem me conhecesse. Eu disse, mas eu sei quem você é. Ela disse, eu estou vivendo tempos difíceis, meu marido quer largar de mim. Em casa está assim, assim. Tem dia que eu penso, eu não sei o que eu vou fazer. Mas quando eu estava passando ali, parece que o senhor estava contando a minha vida. Eu falei, eu tenho que entrar, ora por mim. E eu fiquei pensando, pensa se eu tivesse brigado com aquela mulher. Que vergonha que ia ser para mim. Como seria ruim. Como é que eu ia falar de Jesus? Ela ia falar para mim, você não tem nem controle. Aquele dia você brigou comigo lá no mercado, você estava igual eu. Porque quem tem a fonte, não faz barraco, não faz conversa fiada. Tem um controle do Espírito Santo de Deus na vida. Mas todos os dias a gente vai no poço de Jacó. Mas a diferença é que a gente encontrou Jesus. Orei por aquela mulher. De repente, Deus começou a salvar. E eles vinham para a igreja. Ela e o esposo. Ela disse, Deus restaurou o meu casamento. Deus restaurou o meu casamento. Pastor, depois daquele dia, foi tudo diferente lá na minha casa. Eu cheguei, meu esposo é outro depois daquele dia. Eu disse para ele, nós temos que ir para a igreja porque o pastor tem que orar por você também. A fonte que ela bebeu, ela saiu como fonte, dizendo, meu esposo também precisa de beber desta água, porque esta água tirou toda agonia. Depois eu fui fazer compra com a Silene, eu vi e falei assim, vou passar no outro. Aí ela disse, pastor, vem pastor. E a Silene passou no caixa, ela disse, pastor, que benção, Deus tem feito coisas tremendas lá na minha casa. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Eu quero encerrar aqui, não dá para mim terminar essa palavra, mas é um contexto que todos nós conhecemos. É necessário que você passe por um caminho difícil. É necessário que você passe por Samaria, mesmo que as dificuldades batam na sua porta. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja fadigado, não deixa de exercer aquilo que está dentro de você, que é a fonte do céu, que veio para restaurar a sua vida, que te mudou, que te deu nome, que te deu graça, que te levantou, que te restaurou. E esta água não é só para você. Aonde você chegar, dá desta água. Não dá água da desobediência, da mentira, do pecado. Não! Você pode conversar com a prostituta, mas você vai dizer para ela, eu não sou prostituto, eu sou fonte do céu. Você pode entrar dentro da boate, mas você vai entrar como fonte de água viva. Você pode entrar dentro do bar, mas você não vai beber cerveja. Por quê? Você é fonte de água viva.
viva, você é fonte do céu, você é fonte que restaura, você é fonte que aonde chega, muda situações. Se lá na tua casa está difícil, chega com a fonte. Com a fonte da palavra, com a fonte da graça, e Deus vai mudar os mínimos detalhes da sua vida. E o ministério de Jesus continuou para a Galileia, mas Jesus restaurou. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Deus restaurou uma rebelião que estava entre Samaria e Judeia. O povo não podia nem conversar. Depois que Jesus pregou, sabe o que o samaritano falou? Jesus, fica aqui conosco. Fica aqui conosco. Por que na igreja tem divisão, irmão? Por que na igreja tem gente que não perdoa? Está errado. Está precisando de beber a água que é Jesus, a água da salvação. A água do poço de Jacó é muito bom, mas a água que vem de Deus é mudança de vida para a nossa alma. Vocês recebem esta palavra?